Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós, uma vida esplendorosa, cheia de motivos para sorrir e agraciada pela saúde, paz e prosperidade. Tudo isso está diante de você a partir deste momento em que entra no ar o programa Aceite ou Noie para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Hoje o preletor Saul Antônio Brandalize nos ensina a causa e a cura de doenças nervosas e mentais. No Momento Meio Ambiente, trazemos dicas de como evitar desperdícios de alimentos, colaborando assim com a economia de recursos naturais. A mensagem do nosso programa de hoje pode ser muito útil nas suas tomadas de decisões daqui para frente. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre a explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. O ser humano é constituído por 3 corpos, o físico, o etéreo e o astral. Esses 2 últimos são as sedes das emoções e sensações e, ocorrendo distúrbios neles, a pessoa pode manifestar enfermidade mental. Interessante, não é? Então saiba mais sobre esse assunto na palestra de agora com o preletor Saul Antônio Brandalize. O tema é causa e cura de doenças nervosas e mentais. É uma alegria muito grande estar novamente em vossos lares. Muito obrigado por essa oportunidade que os senhores nos dão. Hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, Verdade e Saúde. Esse livro é uma coletânea de palestras que o mestre Masaharu Taniguchi nos passa bastante informações a respeito de verdade e saúde. Já conhecemos a frase famosa que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu penso o seguinte, que essa tal verdade que nós tanto buscamos, tanto queremos saber, por se nós já somos livres. Fisicamente sim, porém, mentalmente, espiritualmente, nós nos aprisionamos dentro dos nossos próprios pensamentos. Aqui no prefácio deste livro, diz o seguinte, que ele evidencia a Seiichi no Ie, o Masaharu Taniguchi evidencia a postura da Seiichi no Ie em defender identidade com todas as religiões. E aqui ele passa-nos o método Yogananda de cura de doenças. Já no capítulo 2, aqui na página 31 deste maravilhoso livro, diz que o desenvolvimento da ciência mental e descoberta da mente das células do nosso corpo. E aqui explica o método Yogananda de cura, conversando com a mente das células. Então, descobrimos essa maravilhosa oportunidade que nós temos de entender o porquê, a causa, aonde surgem as doenças que se somatizam no nosso corpo. A medicina psicossomática é psique-mente, somática, soma. Então, é a soma dos nossos pensamentos se somatiza em nosso corpo em forma de doenças. E essas doenças, elas têm origem, as nossas células se colocam em desordem. E como já no
nossa própria bandeira do Brasil diz assim: ordem e progresso. Em tudo, se não há ordem, evidentemente não haverá progresso. Nosso corpo, quando as células se colocam em desordem, elas começam a manifestar no corpo certos sintomas de doenças que são características próprias da desordem existente em nosso interior. E o Yogananda diz aqui que ele combinou filosofia e o método yogi para manutenção da saúde e verdade através da ciência mental. Essa ciência é uma ideia sobre o uso da força do pensamento e da terapia materialista, que também não são tão radicais, é fácil de compreender. Yogananda diz que as palavras ditas pelas pessoas são manifestação do Espírito de Deus alojado nelas. E o som produzido pela vibração do pensamento é a palavra falada. O pensamento e a vibração produzem aquilo, ou reproduzem aquilo que está na alma da própria pessoa. Então, o pensamento é a vibração produzida pela alma da pessoa. E todas as palavras que saem da boca é da nossa alma, que elas realizam impreterivelmente uma obra. Ou seja, a partir do momento que nós nos expressamos em forma de palavra, nós estamos semeando, né? E se nós quisermos aprender verdadeiramente, nós temos que nos reportar aos agricultores. Eles, ao plantar qualquer espécie de produto, eles buscam na casa de sementes, sementes selecionadas. Por quê? Porque comprando semente selecionada, com certeza terão uma ótima colheita. E eu pergunto, se os nossos pensamentos e as nossas palavras são sementes que, plantando, se transformarão em resultado, efeito, eu pergunto, por que nós não selecionamos as nossas palavras e os nossos pensamentos? Porque, consequentemente, aquilo que nós pensamos e falamos, nós teremos como resultado efeitos que o corpo haverá de somatizar e, conforme aquilo que nós semeamos e plantamos, nós iremos colher como resultado das nossas palavras e dos nossos pensamentos. E ele diz aqui que, não obstante, a maioria das nossas palavras, as pessoas, ela não tem vida, não tem vibração, demonstram pouca força de concretização, porque são emitidas de modo mecânico, sem impor nelas força espiritual. Você tem que falar com a alma, com o teu pensamento tem que estar junto com as tuas palavras, e as tuas ações têm que ser o resultado da soma do pensamento mais palavra. Isso é que se chama verbo. Então, longas conversas banais, papos descometidos, fofocas infundadas, são comparáveis a uma bala de um revólver de brinquedo que é atirada sem chegar a resultado nenhum. Não são palavras verdadeiras. Por essa razão, muitas vezes, as nossas preces não surtem efeitos porque são faladas de forma mecânica. Se você quer que as tuas orações sejam verdadeiras e que dê resultado, você precisa falar com a alma. Você precisa falar não somente mecanicamente com a sua boca, mas o seu pensamento, as suas palavras e as suas ações terão que ser concentradas de forma que esta seja reproduzida lá de dentro do âmago da tua existência. Eles aqui, uma palavra destituída de força espiritual não passa de um resíduo sem conteúdo algum. Você precisa pôr conteúdo naquilo que você vai falar. E uma palavra dotada de sinceridade, fé, crença, força intuitiva, é igual a uma bala disparada
segue avante, ultrapassando qualquer obstáculo, resolvendo questões de grandes dificuldades. Evitemos, pois, palavras desagradáveis. Não perca tempo jogando pérolas aos porcos, perdendo seu tempo. Toda palavra que deve ser dita, impondo nela a imagem verdadeira do seu interior. A imagem verdadeira de Filho de Deus perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, que está dentro de você. Nós chamamos de imagem verdadeira, ou aquilo que foi realmente criado por Deus e que está dentro de nós. Ele diz aqui que se não conseguirmos acreditar em Deus e ficarmos com a mente dispersa durante a concentração mental, teremos resultados incertos. Se plantarmos boa semente no grande solo da vida universal, não devemos duvidar da germinação e ou arrancá-las. Se você plantou no seu interior, aqui ele diz, na vida universal, que é Deus que está instalado dentro de você, com certeza terá resultados favoráveis. Ele diz que aqui que não existe, nada existe que seja maior do que a vida universal, ou seja, Deus. Devemos, portanto, buscar ajuda apenas na vida universal e não vacilarmos buscando outros meios ou recursos. Aquilo que se manifesta verdadeiramente no âmago da nossa vida é a força de Deus que habita em nós. Então, quando você acreditar que você é filho de Deus, que você é um ser espiritual e que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você não fica preso às suas limitações do corpo. Como aqui neste maravilhoso livro, também existe um capítulo especial que fala sobre o método de cura através da contemplação, de conversarmos com as nossas células do corpo. Na página 38 deste livro, explica o método Yogananda de cura, que você vai conversar com as suas células e mandar uma mentalização explicando para as células: vocês são filhas de Deus, vocês são maravilhosas, vocês manifestem a vida, vocês estão adormecidas, acordem para a vida está dentro de cada um de vocês. As células que manifestam doença porque elas estão de forma desordenada e elas precisam ser colocadas em ordem. Faça mentalizações, células do meu fígado. Vocês são filhas de Deus, vocês são perfeitas, vocês são maravilhosas. Acordem, despertem para a vida. Este método de cura, através da mentalização sugerida por Yogananda, o mestre Masaharu Taniguchi, ele entendeu que é o método mais perfeito de mudar os nossos pensamentos. E como diz esse livro, Verdade e Saúde, conhecendo essa verdade, que você é filho de Deus, que você é perfeito, que você é maravilhoso, você precisa manifestar. Então, tudo aquilo que se manifesta verdadeiramente no âmago da vida é a força de Deus que habita em nós. E disse que Deus salva aquele que se salva a si próprio. Portanto, você é que precisa mudar a sua forma de ver você. Tem um segundo mandamento da lei de Deus, diz o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, você se ama? Você se gosta? Então, se você se ama verdadeiramente, você tem que entender que você é um filho de Deus e que Deus nos dá força vital, nos dá vida, dá fé, razão, bom senso, força de concentração mental, a fim de solucionarmos qualquer problema. Yogananda afirma que para obtermos a salvação de Deus, precisamos utilizar a nossa força de vontade, o nosso bom senso e primeiro salvarmos-nos a nós próprios.
Então, muitas pessoas rezam para Deus, como que transferindo os seus problemas para Deus. Não há necessidade de você, Deus não virá resolver seus problemas. Não queira transformar Deus no seu office boy. Deus está dentro de você. Jesus já disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então não procure Deus fora de você. Você, ao buscar essa força interior que existe em você, você por a força intuitiva haverá de manifestar em si próprio e você encontrará a solução de qualquer problema que existe em você. Então ele diz que a força própria, mas não existe força própria que seja totalmente nossa, pois a nossa força é simultaneamente força recebida de Deus do seu interior. Então, para solucionar os diversos problemas da nossa vida, devemos usar a vontade, a razão e outras forças que Deus nos concedeu, seus filhos amados. Você, amado e escolhido por Deus. Não devemos confiar em Deus e negligenciar o uso da força que Ele nos concedeu. Segundo Yogananda, devemos concentrar o equilíbrio entre a antiga ideia de entrega total a Deus e o método moderno de confiar totalmente nas pessoas. Nós precisamos usar o meio termo, que seria a força sua, mas aliada à força do seu interior, que é a força de Deus. Então ele diz que para nós obtermos verdadeiramente a cura e o nosso corpo estar em perfeitas manifestação verdadeira do Filho de Deus, você tem que obter bons pensamentos, né? É necessário repetirmos palavras de mentalização. Eu garanto que as palavras de mentalização, elas não devem ser sempre as mesmas. Isso varia de pessoa para pessoa. Se você for conversar com uma pessoa, você tem que estimular a emoção. Para outras, você tem que buscar a razão. São pessoas que duvidam até de si próprio. Para outras pessoas, elas são de forma sentimental, você tem que buscar o lado emocional delas. Outras são cheias de fantasias e cheias de misticismo, então, para cada caso é um caso. Porém, ele diz aqui que o que nós devemos fazer é estimular a imaginação. Em qualquer dos casos, o que vem em primeiro lugar na mentalização é a concentração intensa da atenção. Nós devemos ter atenção perfeita e concentradamente naquilo que verdadeiramente nós queremos, que nós buscamos, né? Em qualquer dos casos, deve ser feito repetindo adequadamente palavras de mentalização. Por exemplo, se ele diz aqui que é melhor não se preocupar com o resultado, basta apenas mentalizar e deixar que o resultado apareça naturalmente. Você precisa fazer essas mentalizações, buscando não a cura física, mas a mudança do pensamento e buscando a mudança da sua, concentrar atenção não na doença, mas sim na certeza de que você, olhando o Filho perfeito e maravilhoso que existe dentro de você, essa força se manifesta. Então, o que nós precisamos fazer quando nós vamos mentalizar? Você tem uma pessoa se coloca diante de você, da sua família, alguém com problemas, você, ao invés de fortalecer os sintomas, aquilo que está se manifestando, você deve mentalizar: você é perfeito, você é filho de Deus, você é maravilhoso. Até existe uma situação aqui que os familiares, indo visitar um doente no hospital, eles levam com eles o sentimento, porque eles veem aquela pessoa cotidianamente alegre, feliz, e vai lá, vê a pessoa triste, abatida, com cor diferente, ele pode pensar assim:
Pá, como ele está em situação complicada. Em vez de você contribuir, ajudar, você está criando mais condições daquela pessoa permanecer nesse estado. O que nós precisamos fazer é estimular a pessoa. Que bom que você está bem, né? E na própria, das formas de você contribuir, nos Estados Unidos existem hospitais que praticam a terapia do riso. Você deve fazer com que a pessoa visitar um doente, não é você ficar lá olhando para o doente e ficar manifestando sentimentos, e, coitado, pô, que problema, né? Que situação complicada. Você tem que dizer, que bom, que cor bonita que você está, como você está perfeito. Aqui já se falou, e nesse livro também contempla, uma fórmula chamada sugestionamento. As pessoas, nós somos verdadeiramente sugestionados. E a sugestão, ela vem através de palavras. E até do pensamento coletivo nós somos sugestionados. Porque quando você vai para o hospital, você já vai sugestionado que você está doente, isso aí vai criar em você um sentimento que você vai se colocar em posição de forma negativa. Então, nós precisamos nos autossugestionar. Sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso. Você precisa dizer todo dia, hoje será o melhor dia da minha vida. Somente coisas boas irão acontecer para mim. Eu sou filho de Deus e ao levantar da sua cama, ou melhor, ao acordar, você não precisa abrir a janela do seu quarto para condicionar o seu estado de humor. Abra a janela da sua mente e diga, que bom que eu tenho mais um dia para manifestar a perfeição do Filho de Deus que existe dentro de mim. E ao energizar desta forma positiva, criando em mim uma atmosfera de alegria, ao sair, eu vou seguramente encontrar pessoas, coisas, fatos, acontecimentos, pela lei da atração, semelhantes se atraem, eu vou atrair essas condições no meu dia a dia. Então nunca diga, levantei com o pé esquerdo. Hoje vai ser um dia daqueles. Você abre a janela do seu quarto, vê que está chovendo, vento sul, e você pensa, hoje vai ser um dia terrível. E o que nós podemos dizer é, assim seja. E, portanto, se você quer que o seu dia seja maravilhoso, é o que todos nós desejamos, você não seja masoquista. Comece a pensar positivamente. Mas já condicione seu dia lá, ao acordar. Você acordou para mais um dia, e esse dia, com certeza, será o melhor dia da sua vida, se assim você se determinar. Você precisa condicionar o seu dia já nas primeiras horas matinais, tá? Eu estou muito feliz por estar aqui neste momento, falando com você, que está aí no seu lar. A Seitonei veio para mudar um pouco a nossa forma de ser, de pensar. Ele diz aqui que se você, por exemplo, existem situações que nós temos fobias, medos, irritações, complexos de inferioridade, complexos de perseguição. Nós tem aqui um método que você vai fazer o seu pensamento contrário a tudo o que foi demonstrado. Então, se você, por exemplo, não é uma pessoa afobada, não tem calma, você tem que falar contigo mesmo. Eu sou calmo, sou harmonioso, eu sou corajoso. Diga tudo ao contrário daquilo que está manifestando em você. Esse é o método. Ele diz aqui, estou preenchido de tranquilidade, de sentimento de paz, de amor.
sou verdadeiramente um filho de Deus. Portanto, eu quero agradecer essa oportunidade que os senhores nos deram de estar nos seus lares. Permita que outras oportunidades existam, se transforme, se você ainda não é, no mantenedor da Seichonoye, ligando no 0800 770 2600 ou pelo site www.sni.org.br. Faça a sua contribuição para que esse programa possa entrar em mais lares, assim como você nos deu essa oportunidade hoje. Muito obrigado por essa oportunidade e até uma outra, se Deus permitir. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. No Meio Ambiente de hoje, a dica é sobre consumo de alimentos. Para fazer compras racionais e evitar futuros desperdícios, comece por planejar com antecedência a sua ida ao supermercado. Resista ao marketing apelativo de certos produtos que no fundo você não precisa, não é? Outra sugestão é esvaziar a geladeira antes de ir às compras novamente. Incluir no cardápio receitas que aproveitam sobras. Pensar melhor as porções de comida que você põe no prato e comer legumes e frutas que já possui antes de comprar outros mais frescos. Também são atitudes simples que pode tomar e ajudar a evitar o desperdício de alimentos. Acesse www.sni.org.br/meioambiente e saiba mais sobre consumo inteligente. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seichonoye, agora em suas mãos. Muitos pensam que sendo amargos serão fortes, que sendo criativos serão criticados, que amando parecerão frágeis. Aprendemos na Seichonoye que é justamente o contrário.
Acompanhe na mensagem de agora uma série de dicas de como você pode ir mais longe na vida se permitir algumas mudanças em seu coração. Acompanhe. Muito obrigado. O assunto de hoje é prosperidade. De que forma você pode atrair a prosperidade para você, para sua empresa, para o seu escritório, para a sua família? E para nos contar esse segredo de prosperidade, professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enya. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, pelas orientações. Muito obrigado. Prosperidade, professor, também é um ato de fé? É isso mesmo? Sim, porque tudo que aparece na nossa, vamos dizer, nossa vida, primeiro foi constituído na mente, né? E se você não tiver a mente farta, a mente de prosperidade, mente com abundância, não vai trazer isso para você. Quando a pessoa não acredita que ela consegue ser próspera, fica mais difícil prosperar. Sim, e outra, vamos dizer assim, a pessoa que não prospera, muitas vezes ela tem mania de ficar reclamando de tudo, acha que ela não tem nada, né? Mas, na verdade, o fato de você estar vivo, o fato de você ter um lugar para morar, ou um lugar para você se acomodar, já é um fato que é uma dádiva de Deus. Você tem, vamos dizer, lugar para dormir, lugar para você constituir sua família, né? Quem tem família. Então, vamos agradecer esse fato. Tem pessoas que, por exemplo, mesmo desempregado, ela começa a agradecer, né? Verdade. E essa gratidão atrai novo trabalho, novo horizonte. Tá certo. Então, para você que está em casa, ó, livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Então, é só ligar agora no 0800 770 2600 e entrar em contato, então, com a equipe do call center e encomendar um livro desse para você, para o seu pai, para o seu filho. A prosperidade está aqui, ó, nesse livro, Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Para você que só tem celular, 0 operadora 11 5014 2209. Professor Heitor Miyazaki. A gente sempre fala na fé verdadeira. A fé verdadeira atrai prosperidade. Que fé verdadeira que é essa? E tem a fé falsa também? Tem. Fé é acreditar, mas acreditando no que a pessoa está, né? Isso que é a fé. Por isso que, às vezes, a pessoa é direcionada para o lado que não é o correto e a vida dela não melhora. Eu tenho o caso de uma senhora da Bahia, o nome dela é Valquíria. E ela um dia me disse assim, professor, eu faço de tudo, fiz tudo. Aquilo que o senhor falou, o senhor pediu para eu ler tal livro, eu li, melhorei um pouco, tanto assim que eu ganhei na rifa um aparelho de som, mas depois fiquei novamente pobre, tive que vender. A situação era dessa base, né? Aí eu olhei para o rosto dela, sabe, parece que está tatuado, eu gosto de ser pobre, adoro ser pobre, parecia que estava isso no rosto dela, na expressão dela. Eu falei, a senhora não fez voto de pobreza, não? Aí eu fiz, falei, pois é, a senhora jurou ser eternamente pobre, por isso que não prospera. Eu falei, pois é, o que eu faço agora? A senhora não jurou? Jurei, então desjura. Tira isso da mente. E acredita que a senhora é filha de Deus e acredita que a senhora pode e tem direito de prosperar como filha de Deus, pode ser feliz. E essa mulher começou a prosperar, e hoje ela deu já vários livros, dezenas de livros, dezenas de convites para seminários para as pessoas, depois que ela acreditou, manifestou a fé verdadeira, que é filha de Deus e merece. E antes ela só achava que tinha que ser pobre, que nasceu para ser pobre, que tinha que ser pobre. A fé dela estava errada. Exato. E hoje ela vive falando, está chovendo na horta. Está chovendo na horta dela. Da Valquíria. É. Tá certo. O professor Yoshio Mukai também já orientou bastante pessoas que estavam com dificuldades financeiras, né? Sim. Principalmente na época que o senhor morava lá no estado do Paraná, na cidade de Londrina, mais precisamente. E muitas dessas pessoas, ouvindo a orientação do senhor, praticando, né, a orientação, também prosperaram, né? E a que o senhor deve, por exemplo, uma pessoa está ruim financeiramente, recebe uma orientação, pratica essa orientação e de uma hora para outra começa a mudar. É o caso que o senhor Heitor comentou agora. Por que essa transformação é tão rápida assim, professor? Porque tudo que nós mentalizamos, nós atraímos. E se você fica mentalizando que você é uma pessoa de má sorte, tudo que vai fazer dá errado.
Mas se você começa a mentalizar que você é filha de Deus, e que filha de Deus, por natureza divina, Deus já fez você abundante, você próspero, se você acreditar, começa a agradecer todas as coisas que estão ao seu redor, né? Mesmo aquela mesma casa que você estava, as mesmas comidas que você está comendo, mas você passa a agradecer como uma dádiva que você está recebendo. Então, esse pensamento de receber tudo com amor e carinho vai começar a atrair, né, as coisas boas. Por exemplo, tem pessoas que não conseguiam emprego, como foi dito agora, mas como se a pessoa passa a acreditar que ela está aí para beneficiar o maior número de pessoas possível, através do seu trabalho, através da sua dedicação, então esse princípio que ela cria dentro dela começa a abrir um horizonte e atrair um trabalho que ela possa desenvolver. E o trabalho, na verdade, é um fato onde nós proporcionamos alegria às pessoas. E o fruto, vamos dizer assim, da remuneração, o mestre diz, não é nada mais do que uma retribuição. Então, não se trabalha para ganhar, então, de uma certa forma? De uma certa forma, sim. O salário é apenas uma retribuição do trabalho que ele fez. Então, quem está ganhando pouco, que tem que fazer mais, então? É lógico. Não, uma lógica, Enio. Vamos dizer, se você trabalha para uma firma, né? Se o trabalho dele está, vamos dizer assim, proporcionando lucro para a firma, a possibilidade tende a aumento. Sim. Mas se o trabalho dele está dando prejuízo para a firma, a possibilidade é de ir para a rua. É desemprego, não é verdade? É verdade. Então, quanto mais você dedicar dentro da sua área, do seu trabalho, você recebe de volta a remuneração. Tá certo. Professor Heitor, o senhor está com o Palavra de Luz 2013. Essas mensagens também ajudam a pessoa a mudar a sua fé, prosperar, essas coisas todas aí? Se muda, né? Aliás, antes deixa eu contar uma história, um fato real, onde eu cortava o cabelo. A senhora Socorro, né? Ela disse o seguinte, uma vez entrou um garoto de 13, 14 anos, e ela tinha pendurado o preceito. O garoto ficou olhando, falou, olha que coisa bonita. Foi embora. Dia seguinte, eu tinha mudado a data, o garoto entrou outra vez. Olhou, mas que palavras bonitas, né, tia? Que bonito. Falei, é mesmo, né? São palavras maravilhosas. Terceiro dia, ele entrou, ela olhou, daqui a pouco ela olhou, cadê o menino? E cadê o preceito? Ele saiu correndo, pegou o preceito. Ele levou para casa que era tão precioso, tá certo que não deve roubar, né? Mas ele falou, não posso perder esse tesouro, né? Então, por exemplo, aqui, boas palavras que o mundo melhora. É isso que as pessoas que reclamam da vida, que vivem xingando um ou outro em casa, como é que pode ser um paraíso no lar que vive com palavras negativas, agressivas, magoando outra pessoa? Então, boas palavras é a base de tudo. É por isso que preceito a pessoa, ao levantar, já ler e dá para um amigo que não conhece nada. Essas palavras, pouquinho, água mole e pedra dura, isso vai gravando no subconsciente e isso faz com que mude a vida das pessoas mesmo, até muita gente, né? Tinha um colega nosso, Pretor Malvez, ele lembra que uma vez uma famosa, na época era muito famosa, estava em primeiro lugar como cantora, os discos dela, Carmen Silva, e ela foi abastecer o carro e viu o preceito, ela leu o preceito que estava pendurado no posto de gasolina e ficou tão encantada, falou, me fala onde é que eu consigo uma coisa dessa, me fala que eu quero ir. Aí o rapaz falou, olha, eu tenho meu amigo, deu o telefone do Pretor Malvez, e aí ele orientou para que ela fosse seminário da academia. E ficou lá 5 dias seminário de carnaval. As pessoas reconheceram, Carmen Silva, porque está em evidência. Eu não estou aqui como cantora, estou aqui como seminarista, né? Então, ela mudou a vida dela quando ela conheceu através de um preceito da Seitonê. Olha só. E o autor dessa foto desse dia primeiro é bom, né? Um bom fotógrafo, né? Ah, exatamente. Aliás, é um ex-fotógrafo profissional, que é o professor Mucay, né? Tá. Professor Heitor, o senhor sempre também fala sobre a fé, e a fé que move montanhas, né? E é uma passagem bíblica
que todos os cristãos, de uma certa forma, a conhecem. Que fé é essa que move montanhas? A fé verdadeira de quando ela acredita quem ela é. Pessoas não sabem quem elas são, na verdade. As pessoas, quando falam, quem é você? Ela fala, sou brasileira. Eu falo, não estou perguntando sua nacionalidade nessa encarnação. Quem é você? Né? Sou corintiano, não estou perguntando o time que você torce. Quem é você? Você é filho de Deus. Esta é a nossa natureza divina. E quando as pessoas entenderem gradativamente, se conscientizarem desta verdade, à medida que ela for compreendendo, se aprofundando nessa verdade, realmente o resto virá de acréscimo. Por isso que Cristo disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, ou ainda maiores, porque ele sabia que dentro de cada um existia a mesma vida igual a dele, que é a vida de Deus. Todos nós somos. Esta é a fé verdadeira. Quando a pessoa começa a entender essa verdade, consequentemente a vida muda, porque tudo é projeção da nossa mente. Né? Mas atrás dessa fé verdadeira tem uma coisa que chama-se amor. Se não houver amor e não houver sabedoria, a vida não vai para frente. Muito obrigado. Professor Yoshimo Kai, aqui no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, diz aqui na página 62 que a fé verdadeira consiste no despertar espiritual. O que é esse despertar espiritual, professor? Porque, na verdade, nós nascemos aqui na face única e exclusivamente para evolução espiritual, né? Nós acreditamos e somos ensinados que nós vivemos diversas vezes para ir evoluindo cada vez mais espiritualmente. E essa evolução espiritual ocorre a cada, vamos dizer, etapa da vida, né? Como se tivesse terminado um curso e passará para o curso superior, né? Então, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que quanto mais espiritualmente a pessoa progredir, né? Então está a razão de viver, porque nós vivemos a lei da vida, e a lei da vida é para crescer sempre, evoluir sempre, né? Mas na etapa, vamos dizer, eu, como filho de Deus, estou com uma encarnação espiritual de uma descendência japonesa, nascido aqui no Brasil, né? E então, nessa época, eu estou me aperfeiçoando dentro dessa sociedade, deste mundo, a minha espiritualidade, de poder, vamos dizer assim, contribuir a alguma coisa com as pessoas e, no mesmo tempo, aprender, né? Então, esse é o nosso trabalho, o nosso objetivo que Deus colocou aqui para cada etapa da vida ele ir progredindo espiritualmente, crescendo. Professor, eu tenho ouvido também, dentro de palestras da Seichunê, fala assim, espírito elevado, né? Ah, sim. O que é esse espírito elevado? Bom, vamos dizer assim, o mestre Masaharu Taniguchi explica o mundo espiritual assim baseado, aquele espírito que tem um mundo do desejo, aqueles espíritos que já tem um mundo transcendente, e o mundo dos espíritos já super evoluídos ou de classe, vamos dizer assim, espíritos brancos, vamos dizer assim. Então, este mestre Masaharu Taniguchi explica, a pessoa que tem desejo, exclusivamente de ganância para ele, para mim, né, assim por diante. E vamos dizer assim, então, ainda é um espírito primitivo, né, que está começando, para ele saber também que ele precisa viver, e para viver ele tem que ter alguma coisa para ele se sustentar. Mas já os espíritos já em outra evolução, que já viveu diversas encarnações, então as pessoas que chegam aqui, quando começam a interessar para o mundo espiritual, significa que já tem uma evolução espiritual, porque ele já sabe que existe espírito, e que esse espírito está aí para aperfeiçoar, para crescer, né? E, vamos dizer assim, dentro dessa tarefa que nós aprendemos a fazer o bem para outras pessoas, trabalhar para a comunidade, né? Trabalhar para a evolução espiritual dele e do seu semelhante, fazendo orientação, ou fazendo com que essa, vamos dizer assim, essa tarefa dele, né? Está atribuindo o crescimento espiritual dele e do seu semelhante. E vamos dizer assim, se por acaso ele passar a diplomar nessa categoria, talvez ele seja um espírito que estará trabalhando para um bem maior, né? Vamos dizer assim. Tá certo, muito obrigado.
Professor Heitor, aqui no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, diz assim: quem recorre a Deus somente em busca de graças fenomênicas não possui fé verdadeira. Porque, na verdade, ela não entendeu nada. Ela não entendeu que todo esse mundo material, esse mundo chamado mundo fenomênico, esse mundo das 3 dimensões, é projeção da nossa mente. Por isso que as pessoas só ficam esperando que Deus se manifeste através de milagres. Não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é quando a pessoa entende a verdade. Ela entende que ela é filha de Deus. Ela entendeu, compreendeu, aprendeu e apreendeu que é filha de Deus e vive como filha de Deus. Não é só na teoria. Por isso que o mesmo Marcelo Taniguchi, ele fala assim, filho de Deus tem que viver como Deus. Filho de porco vive como porco. Mas tem gente que fala teoricamente que é filho de Deus, mas ela não age como filho de Deus. Onde está o amor para essas pessoas? Não manifesta o amor. Vive uma forma muito egocêntrica, muito egoísta. E, conforme o professor Mukai falou, na realidade, as pessoas que estão apegadas ao mundo do desejo ainda, o eu está muito forte, o ego está muito forte, a ganância é muito forte, o egoísmo muito forte, são espíritos ainda que estão bem no início do seu desenvolvimento. Mas aqueles espíritos que já se desapegaram, que têm o amor, a benevolência, a compreensão, a bondade, são espíritos já que alcançaram altíssimos níveis de espiritualidade. São esses espíritos que já não precisam mais se reencarnar. Mas para isso, na verdade, não é sorte, é vitória de cada um. Cada um que vai desenvolvendo através do seu aprimoramento, através da sua manifestação de amor, tudo são conquistas que cada pessoa vai conseguindo. Tem gente que prefere guardar o ódio e vingar. Tem gente que prefere perdoar. Aí está a diferença do nível de espiritualidade. Por isso que cada um, quando vai evoluindo por si só, ele deixa de pensar em si, passa a pensar no outro. Ele sofre com o sofrimento do outro, mas enquanto é espírito baixo, ele dá risada e ri da desgraça da outra. Mas aquele que é elevado, não. Ele manifesta o amor de Deus. Tá certo. Professor Yoshio Mukai, alguém nos assiste agora e está pensando assim, eles falam lá, parece que é tão fácil assim, mas a situação em casa está complicada, né? Não tem dinheiro para pagar, às vezes, nem a conta da energia elétrica, está sofrendo bastante. E, de uma certa forma, fica preso também a essa situação presente. Como mudar a mente dessa pessoa, a fé dessa pessoa e começar, então, a atrair a prosperidade? Sim. Primeiramente, ele tem que ver ao seu redor, né? Começa a agradecer todas as coisas que estão ao seu redor, tá? Porque até agora, muitas vezes, você fica criticando, sou pobre, só tenho isso, e até ainda tenho dívida, né? E os meus filhos não me ajudam. Se você está vendo tudo no lado negativo, vem complementar o que é negativo na sua vida. Mas tem um relato de experiência num livro do japonês lá no Japão, que um senhor já estava para morrer, então ele foi para a academia e falou, bom, tirou foto na frente da academia, que a família então pode depois, né, ver que pelo menos eu cheguei à academia vivo. Mas acontece que ele, cada vez que ia na academia, começou a melhorar, né? E era tuberculose muito forte, ele acabou se curando da tuberculose. Então, nessa situação, ele tinha uma loja, mas a loja dele estava praticamente mais do que quebrada, não tinha mais quase nada para vender. Mas quando ele se recuperou e falou, puxa vida, Deus me deu tudo isso aqui, eu tenho que agradecer o fato de eu estar vivo, o fato de eu ter a esposa, o fato de ter a minha filha, o fato de ter o filho, o fato de essa loja ainda ter a porta aberta, né? Aí ele começou a abençoar cada objeto que estava lá na prateleira, começou a limpar a poeira, começou a lustrar os objetos. E quando ele foi ver lá no depósito, disse que estava um monte de coisa lá que já era antigo, ou porque estava um pouco riscado ou estragadinho assim. Ele começou a lavar isso com muito carinho, começou a expor nas lojas e dizendo assim, olha, aqui é um objeto que já praticamente está descartado. Pode levar por tantos, vamos dizer, 10 centavos, 10 cents, R$1 assim, né? E aí as pessoas falam, puxa, vai na loja do fulano lá que ele tem novidade, tem coisa antiga que a gente não sabia. E aí ele começou a ter capital de giro, começou a comprar coisas novas. E quando foi ver, ele tinha saldado toda a dívida, estava com saúde, né? E a clientela tudo feliz da vida por comprar na loja dele, né? Então ele disse assim, aquele estoque que praticamente
eu achava que não valia mais nada, era lixo que estava lá no fundo do meu depósito, pagou toda a dívida. Interessante, né? Interessante. Mudou a mente, né? Ele vivificou isso daí. Maravilha. Só para encerrarmos, então, professor Heitor, uma dica para quem está em casa, para, além de mudar essa mente, vivificar e agradecer a todas as coisas ao nosso redor, mais uma dica tem? Tem duas dicas. Primeiro, acreditar que merece ser feliz por ser filho de Deus. Essa é a verdadeira. Acreditar também uma verdade que muitas pessoas aprenderam errado. Deus não castiga ninguém. O amor de Deus é tão infinito que Ele ama, independente da pessoa ter pecado, ter cometido algum erro ou não. Deus ama, o Deus é amor absoluto. E outro detalhe, não adianta teoricamente falar faça amor, não faça guerra, se em casa está um inferno, né? Então, por isso que o lar onde não houver harmonia no lar, não existe prosperidade, né? E mais uma dica só, é um provérbio chinês muito antigo que diz: esquecer dos ancestrais é como ser riacho sem nascente e uma árvore sem raiz. Então, não esqueçam de amar os antepassados, né, de orar para eles, quem já conhece, fazer registros espirituais. Isso é muito importante, esse amor a Deus e antepassados. Maravilha. Professor Yoshimo Kai, eu já falei que ia encerrar, né, mas eu lembrei uma coisa importante agora também. Seminários nas academias da Seichonoye é bom para mudar a mente, né? Nossa Senhora, é o ponto principal, gente. Vai lá, porque lá é o lugar do despertar. Porque seminário se diz assim, é como se nós estivéssemos escovando um com o outro, né? Esquece da sua situação de fora, que é formado, ou tem emprego, ou está desempregado, né? E ali nós purificamos nossa mente, todos como filhos de Deus. E aí vem o despertar, né? Ouve a palestra de outras pessoas, relato de outras pessoas. Puxa, mas se for isso, eu também posso fazer. E isso que faz, então, desenvolver no seminário, com diversas pessoas. Por favor, vocês que nos assistem, tiver oportunidade, na sua região, procure uma academia, que temos diversos no Brasil inteiro, e assista um seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Yoshimo Kai, obrigado, professor Heitor Miyazaki, muito obrigado a todos. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Na Seichonoye existe um sistema de contribuições chamado de missão sagrada. A pessoa escreve de próprio punho o seu nome no formulário de registro espiritual da missão sagrada, que são enviados à sede central do Brasil e ao templo matriz no Japão, onde recebem orações diárias. O inscrito passa a receber diariamente também as orações dos participantes da Seichonoye, que efetuam a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade e louvor aos apóstolos da missão sagrada.
As contribuições são utilizadas no custeio de atividades que levam a mensagem Homem e Filho de Deus aos 4 cantos do mundo. Gente, é espantoso como os membros da Missão Sagrada recebem de volta dezenas ou centenas de vezes o valor doado. Isso ocorre a partir da mente que se sensibiliza e passa a sentir gratidão e desejo de retribuir a Deus. Informe-se na sede da Seitonei mais próxima ou ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2275. Inscreva-se e seja cada vez mais feliz, tá bom? Só avisamos nossos caminhos acompanhando as dicas de mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Quem ora com frequência torna a mente espontânea, não se embaraça e procede sempre livre de aflições. Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Acompanhe-nos sempre, pois este é o programa de TV em que a grande estrela é você. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.